Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou sócia da Shalom e eu adorei esse convite para compartilhar uma receita com vocês. A gente vai fazer junto um risoto ao limone com salmão em crostas de gergelim. Espero que vocês gostem. Para o risoto você vai precisar de arroz arbóreo, arroz italiano, arroz próprio para risoto, manteiga, queijo parmesão, cebola. Eu sempre deixo na minha geladeira uma cebola batida, porque eu prefiro do que a cebola cortada em pedacinho, para ela sumir quando você fizer o preparo. Vinho branco, sal e limão. Eu uso para o risoto um caldo de legumes, que eu também sempre tenho no meu congelador, porque eu faço o caldo de legumes com legumes mesmo. Mas se você não quiser fazer o caldo de legumes, que eu também vou deixar a receita, pode fazer com aquele de tablete que vende no supermercado. E para o salmão você vai precisar gergelim, pode misturar o gergelim escuro com o gergelim clarinho, pimenta do reino e sal, mel, mostarda e uma posta de salmão. Depende da quantidade de pessoas que for comer, a posta é maior ou menor. Para o salmão você vai precisar de uma travessa que possa ir no forno. Vai temperar primeiro de tudo com sal e pimenta do reino, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Depois vem o mel. Se você quiser ele mais caramelado, mais mel. Menos caramelado, menos mel. Espalha o mel em cima da posta do salmão. Mostarda. E vai fazer a mesma coisa. Vai espalhar em cima da posta do salmão. Depois desses dois passos, você vai pegar o gergelim e fazer uma camada. Beni, você quer vir ajudar a colocar o gergelim? Peixe gigante. Vai ficar uma delícia, né? Coloca mais um pouquinho, né? Assim tá bom, ó. Vamos mostrar como é que fica? Fica assim. Você pode colocar mais gergelim ou menos gergelim também. Isso vai do seu gosto. Menos gergelim, só que ela gosta de mais gergelim. Eu gosto mais de gergelim e o Beni gosta com menos gergelim. E agora a gente vai lá colocar onde esse salmão? No forno. Só que antes de colocar no forno, não pode esquecer de cobrir com o papel alumínio. Peixe no forno. E aí ele vai ficar assim, coberto com alumínio por cerca de 15 minutos. Quando o peixe estiver assim, é o momento de tirar o papel alumínio e deixar ele dourar sem nada em cima. Quando o peixe estiver no forno, tem que tomar bastante cuidado, porque ele não pode ficar nem seco e nem cru. Então tá quase no ponto, ó. Quando ele estiver assim, tá quase lá. Agora eu tirei o salmão do forno e um truque para ele ficar mais suculento e mais brilhante na hora de servir é colocar uma colherada de manteiga para ela derreter em cima dele. Isso daí vai adicionar um pouquinho de sabor e vai ficar ainda melhor. A minha ajudante agora para essa parte do risoto é a Alice. E aí a gente já colocou aqui na panela a cebola batida com uma colher de manteiga. E aí a gente vai precisar dourar essa cebola. Então a gente vai mexendo até ela ficar com uma corzinha dourada. Agora com a cebola nesse ponto douradinha, a gente vai acrescentar o arroz. Mexer esse arroz lá dentro, junto com a cebola. Incorporar a cebola no risoto, no arroz do risoto. E é a hora também de colocar o vinho branco. Eu uso mais ou menos uma taça de vinho. Vamos mexer mais um pouco. A gente vai mexer esse arroz com o vinho e com a cebola até o álcool evaporar um pouco, para só aí a gente começar a acrescentar o caldo de legumes. Nesse momento também dá para colocar já um pouquinho de sal. Se você já tiver com o seu caldo de legumes salgado, cuidado para não colocar muito sal nesse momento e ele salgar a receita. A
agora chegou a hora que a gente começa a acrescentar o caldo de legumes. Eu gosto de colocar com uma concha. Então eu deixo o caldo do lado e vou acrescentando aos poucos com uma concha e sempre mexendo. Risoto a gente não pode parar de mexer. Então você vai acrescentando e mexendo, acrescentando e mexendo. Quando esse líquido começar a secar, você pode ir colocando mais caldo de legumes, até você achar o ponto do seu risoto. Toda vez que secar, você vai lá e acrescenta mais caldo. Agora que o arroz já chegou no ponto que eu queria, uma das partes mais importantes para finalizar o risoto é uma coisa que se chama mantecare ou amantegar, depende de onde você ouvir. Você vai colocar a manteiga, pode cortar em pedacinhos pequenininhos, distribuir pelo risoto, vai colocar uma porção boa de parmesão, e aí você vai distribuir o parmesão também. Isso tudo com o fogo desligado. Aí você fecha a panela e vai deixar descansar por 3 a 5 minutos o risoto com essa manteiga e esse parmesão. Depois dos 5 minutinhos que você deixou ele aqui descansando, você vai abrir e vai estar com essa carinha. Aí você vai de novo misturar os ingredientes e só aí que você vai acrescentar o suco do limão. Então, nesse momento, você pode tanto espremer o limão direto, como eu tô fazendo, quanto fazer um suco do limão e depois acrescentar. E aí, tá pronto. É legal colocar um pouco de parmesão em cima antes de servir. Ó, aqui em casa a gente tem um crítico gastronômico que vai ser quem vai provar pra ver se ficou bom. A melhor participação do vídeo é essa. Bom, vocês devem ter percebido que aqui em casa todo mundo se mete na cozinha, né? Eu tô cozinhando, vem um filho, depois vem a minha filha, meu marido experimenta, a gente faz tudo junto. E essa é uma das grandes memórias afetivas que eu tenho de ir pra cozinha e fazer receitas. Eu aprendi a cozinhar muito pequena. Eu sempre gostei muito de gastronomia e de fazer comidas. Eu tava sempre em volta da minha mãe cozinha muito bem. Minha bisa tinha receitas incríveis, inclusive o melhor molho de tomate da minha família é uma receita da minha bisa, e meus filhos, quando chegam na casa da minha mãe, eles chegam e já falam: é cheiro de molho de tomate da Ana, que é a minha mãe, que é a avó deles. Então esse cheiro é o mesmo cheiro que eu sentia quando eu ia na casa da minha bisa, e eu acho que a gastronomia ela tem muito disso, ela traz memórias, os cheiros, os gostos, eles levam a gente para muitos lugares. Quando a gente vai viajar e a gente come uma coisa especial, depois quando a gente come novamente a gente lembra desse momento. Então eu aprendi a cozinhar, eu comecei o meu primeiro risoto, eu tinha acho que 8, 9 anos, e eu incentivo muito os meus filhos também a irem pra cozinha, a se arriscarem e a fazerem essa delícia que é cozinhar e fazer coisas novas, receitas gostosas. Outra coisa muito legal é quando a gente senta na mesa. A minha família é uma família italiana e a gente costuma, depois de comer, ficar um tempão ainda sentado, conversando. Aí come sobremesa, toma café e ainda fica lá enrolando mais um tempão na mesa. Então são momentos assim que eu acho que a gente tem que guardar, e a gastronomia faz muito parte disso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!